Hoje nós vamos falar sobre cortinas, um item que deixa qualquer ambiente muito mais elegante, muito mais sofisticado e aconchegante, né? Mas, se utilizado de forma errada, você vai deixar seu ambiente aí um pouco cafona. Então vem comigo que eu vou te dar algumas dicas de como escolher a cortina certa para o seu ambiente. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu sou Tainara Almeida, arquiteta e urbanista. Toda semana eu venho aqui com um vídeo novo, um tema diferente para você. Então, por favor, se inscreva aqui no canal e ative também as notificações para você não perder nada. As cortinas, elas podem ser utilizadas em qualquer ambiente, com qualquer tipo de decoração, né? Mas para decidir qual tipo de cortina você vai utilizar, você vai primeiro pensar qual a função que ela vai ter no seu ambiente. Por exemplo, eu preciso de uma cortina que bloqueia a incidência solar, porque na minha sala bate muito sol e eu sei que o sol ele acaba desbotando os tecidos com o tempo, então quero proteger ali meu sofá, minhas cadeiras, né? Então eu preciso de uma cortina que vá bloquear essa incidência solar. Ou eu quero uma cortina só para controlar um pouco da luz que entra, eu quero deixar o ambiente com um pouco de luz ainda, mas eu quero bloquear um pouquinho. Ou eu quero uma cortina só por privacidade, né? Eu tenho um vizinho, então eu quero ter mais privacidade nesse ambiente. Ou eu quero no meu quarto que meu quarto fica 100% escuro, né? Quero uma cortina que vai deixar ele ali muito escuro. Ou apenas quero uma cortina decorativa para o meu ambiente ficar mais bonito. Então, primeiro identificar qual que é a função que vai ter o seu ambiente. É claro que pode ter mais de uma função junto, né? Por exemplo, eu quero ter privacidade, mas eu quero uma cortina decorativa também no mesmo ambiente. Então, é identificar um pouco, né, qual que é a função que você precisa para esse ambiente, para a gente começar a ver qual a cortina que vai ser melhor para você. Então, se você identificou que seu ambiente bate muito sol e você vai precisar ali de uma cortina para bloquear um pouco dessa incidência solar, o que eu não te indico é utilizar tecido escuro, né? Como eu falei, o tecido, aliás, o sol, ele vai desbotar o tecido com o tempo, né? Então, com o tempo, claro que não vai ser de um dia para o outro, vai ficar ali uma mancha bem no vão da sua janela, sabe? Bem aonde bate o sol. E aí você vai ter uma cortina que vai durar menos. Então o ideal é que você escolha um tecido mais claro para você ter uma cortina aí por mais tempo. Outra questão do tecido escuro, onde bate muito sol, é porque as cores escuras, elas retêm calor, então seu ambiente vai ficar ainda mais quente. Então por isso que não é muito legal. Se o seu ambiente bate muito sol, o ideal é que você escolha um tecido mais claro. Agora, se você quer uma cortina para deixar ali seu quarto ou qualquer outro ambiente bem escuro, né? O que a gente indica, que eu tenho certeza que você já ouviu, é utilizar o blackout. Eu só não te aconselho a utilizar o blackout de plástico. E aí é mesmo por um gosto pessoal. Eu não gosto, eu não acho que fica bonito, tá? Mas se você gosta, tudo bem. Então eu te aconselho a colocar o que a gente via muito, né, antes, é colocar duas camadas. A gente coloca o blackout de tecido e o outro tecido que você escolher na frente. Só que hoje já existem muitos tecidos lindos, por sinal, que já vem com blackout junto, sabe? E aí fica só uma camada ali de cortina, só um tecido mesmo. E aí você vai conseguir bloquear a claridade, né? E existem blackouts que são 100%, que vai bloquear 100% a passagem de luz, e tem outros que talvez 70%, 60%, e aí é legal você ficar bem atento a isso na hora de escolher. Uma dica é você ligar a lanterna do seu celular por baixo do tecido na hora de comprar, para você ver se realmente ele bloqueia ali a quantidade de luz que você quer que ele tenha, né? A quantidade de luz que você quer que ele bloqueie. Se você tem dúvida sobre a cor da sua cortina, o que eu te indico para não errar é utilizar tecido de cor neutra, tá? Eu acho que aí você pode apostar e abusar mais em outras coisas ali do seu ambiente, como nos móveis, no estofado do sofá, na almofada, no tapete, né? E deixa a cortina ali com uma tonalidade mais neutra. O que muita gente erra é pensar que o branco é um tom neutro, e não é. Porque a sua cortina, a sua parede, aliás, ela não é branquinha, na maioria das vezes não. E aí o branco, se você coloca o tecido branco, ele 100% branco, ele vai destacar demais, tá? Então não é uma cor neutra, aposta mais ali num bege, num cinza. O bege super combina com móveis amadeirados, tá? Então aposta nessas cores neutras aí, se você tiver em dúvida em qual cor colocar na sua cortina.
Agora eu vou falar um pouquinho só de tecido, porque existe uma variedade enorme e eu não vou aprofundar sobre isso. O que eu vou te falar aqui é que se você quer praticidade de manutenção, de limpeza, né? O que eu te aconselho é utilizar tecidos sintéticos. Hoje existe tecidos sintéticos que têm uma semelhança visual muito grande com tecidos naturais, né? E é muito mais fácil de manter e de limpar. Agora, se você faz questão de utilizar um tecido natural, muito cuidado, né? Na hora de comprar, certifique-se que esse tecido ele é pré-lavado. Porque o tecido natural, o que acontece muito é dele encolher quando você faz a primeira lavagem. E aí, na maioria das vezes, ele não vai encolher por igual. Então, no comprimento ali da sua cortina, pode ser que vai dar uma variação. Ele vai encolher em algumas partes e em outras não. Então, aí, esteticamente, não vai ficar muito legal, não. Já que eu falei aí de comprimento, vamos entrar agora na parte de medidas, de tamanho da cortina. Eu vou começar falando da largura. O ideal é que você deixe passar para cada lado da janela de 15 a 20 centímetros da cortina, do tecido mesmo. Por quê? Se você coloca o trilho ou o varal, na hora que a gente for falar de fixação um pouco mais pra frente, nós vamos falar sobre isso. Mas se você coloca ele do tamanho exato da janela, pode ser que o tecido não chegue ali até o final. Aí vai ficar aquela fresta ali de luz passando, não vai ficar muito legal, não. Então faz um pouquinho a mais. Se a sua janela é de abrir, aí você vai ter que passar um pouco a mais de tecido, né? O suficiente para você conseguir recolher o tecido todo sem atrapalhar, geralmente 50, 60 centímetros. Outra alternativa que a gente tem, e geralmente é a que eu mais uso, é colocar a cortina na parede toda, né? Você tem que ver se no seu ambiente tem essa possibilidade. Mas esteticamente, visualmente, eu acho que fica muito bacana. Principalmente se a sua janela estiver descentralizada ali na parede. Aí é uma forma de você disfarçar isso. Agora vamos falar sobre comprimento, né? Como a gente está falando aqui sobre cortinas de tecido, o ideal é que ela vá do teto até o chão. Eu sei que nem sempre o ideal é o que dá pra gente fazer aí, né, no ambiente que a gente tem. Mas se você não leva ela até o teto, o que vai acontecer é que vai dar uma sensação de achatar um pouco o seu ambiente, de ter um pé direito mais baixo. Aí, nesse caso, o que eu te aconselho é, você vai pegar ali o final da sua janela, vai pegar a altura ali do teto, vai ver qual que é essa distância, achar o meio e ali vai ser onde você vai fixar a sua cortina. Agora, se você quer colocar ela só ali do tamanho da janela ou do teto até a parte mais baixa da janela, pelo amor de Deus, não coloca uma cortina de tecido. Nesse caso, escolha uma persiana. Tá? Inclusive, a gente pode fazer um vídeo só sobre persianas. É um assunto extenso, dá pra fazer um vídeo só sobre isso. Se você quer um vídeo sobre persianas, deixa aqui nos comentários pra mim, pra eu saber que você quer, e aí eu faço depois, a gente fala sobre isso. Agora, se você faz ela ali, né, certinha, até o piso, o ideal, a gente tem, na verdade, 3 alternativas. Uma delas é colocar ela 1 centímetro mais ou menos acima do piso. E aí eu não gosto muito dessa opção não, mas é gosto pessoal mesmo, tá? É porque eu tenho um pouco de aflição. Pra mim parece que tá faltando tecido, que ficou errado, mas é muito utilizado. Ou então a gente pode fazer ela rente ao chão, ali certinha. E uma outra alternativa é passar 1,5 centímetros, 2 do piso mesmo, fazer ela sobrando ali um pouquinho. Se você tem algum defeito no piso, algum desnível ali, alguma coisa que você quer disfarçar, essa solução vai ser muito boa pra você. O que eu não te aconselho de jeito nenhum é colocar passando muito tecido, sobrando tecido demais ali no piso, sabe? Porque aí vai sujar muito, pode acontecer de alguém passar, tropeçar, não vai ficar muito legal não. Agora vamos falar as formas que a gente tem de fixar essa cortina. Basicamente, as mais usadas são 2, são os trilhos e os varões. Se você decide fazer no trilho, geralmente quando tem forro, né, ou forro de gesso ou forro de madeira, a gente faz ali o que a gente chama de cortineiro, que é um recuo mesmo para embutir essa cortina, o trilho fica 100% escondido ali, a gente pode até colocar uma fita de LED, uma lâmpada tubular, criar um efeito, uma iluminação ali nessa cortina. Agora, se você não tem cortineiro, né, você vai fixar direto na laje, não tem problema. Tem um trilho que eu gosto muito de utilizar, que é o trilho suíço. Ele é fininho, bem slim mesmo, fica super discreto, quase não dá pra ver quando a cortina tá toda fechada, a gente quase não consegue ver o trilho. E tem também o que a gente chama de bandô, que é um detalhe mesmo que a gente cria, pode ser criado de madeira, de gesso, de MDF, existe de alumínio, né? A gente cria ali mesmo, é meio que uma moldura pra gente embutir a cortina, embutir o trilho nele. E a outra forma de fixação é o varão,
né, que só é um pouco mais difícil de combinar com todos os estilos de decoração, porque é um elemento que fica mais aparente, né? Mas às vezes muitas pessoas preferem pela facilidade, porque é um tipo de cortina mais fácil de achar pronto, sabe? De não precisar mandar fazer, então às vezes muitas pessoas preferem por essa facilidade. Para finalizar aqui o nosso vídeo de cortinas, eu vou falar bem rapidinho sobre os tipos de pregas. Se você optou pelo varão, a gente pode fazer o que a gente chama de passantes de tecido, que são tiras de tecido mesmo, onde vai colocar o varão. Pode colocar argolas ou pode colocar ilhós, né? São as três formas mais utilizadas. E se você optou pelo trilho, eu vou falar as pregas que eu mais gosto, tá? Que são a prega fêmea, a prega macho, a prega americana e a prega deitada. São as 4 que eu mais gosto, que eu mais utilizo. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado, que tenha feito sentido pra você. Se você ficou aqui até o final, muito obrigada. Deixa o seu like aqui pra mim, se inscreva no canal. Isso é muito importante, ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas e faz com que esse conteúdo chegue cada vez mais longe. Muito obrigada de verdade e até o próximo vídeo.